Oi, gente linda, Ana Minuto falando, é um prazer estar com vocês. Estou aqui no podcast da Best in Black. Neste momento nós vamos falar sobre RH, recursos humanos e tudo o que se fala de pessoas, gente, gestão, liderança, desenvolvimento. Este quadro vai uma vez por semana, no site da Best ou nos canais da Best. E o meu convite para você é que você participe e acompanhe. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, estou com os cabelos trançados. Tem algumas coisinhas aqui meio amarelada, meio caramelo. Até hoje não descobri o que é. Estou com uma blusa rosa linda que é de acordo com a minha paleta e também com a paleta da Minuto Consult, que é uma consultoria que trabalha com desenvolvimento humano, principalmente focado em liderança inclusiva e desenvolvimento de colaboradores. E com viés muito forte em desenvolvimento de pessoas negras. Somos a primeira consultoria a fazer isso no Brasil há 17 anos atrás. E eu trabalho com desenvolvimento humano há, no mínimo, 30 anos. Então é uma alegria estar com vocês e falar sobre esse tema. E nada mais, nada menos do que uma das gestoras mais poderosas que eu conheci dentro do mundo de RH. Hoje eu trago no nosso palco do Best in Black, a nossa querida Cíntia Pessoa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Sempre muito calorosa suas boas-vindas, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Conte um pouco pra gente sobre você, Cíntia. Como é que você chegou no RH? Como é que foi essa caminhada, as empresas que você passou e, principalmente, as transformações que você gerou nesses lugares? Joia. Antes eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou usando aqui meus cabelos soltos, cacheados, estou usando uma camisa verde, uma blusa verde, estou com um colar dourado também, uso brincos. E aqui a gente está num estúdio belíssimo, né? Num tom de marrom aqui atrás de mim. Bom, a minha vida profissional ela começou aos 16 anos. E aí é importante trazer o recorte da educação, porque os meus pais tiveram a possibilidade de fazer aquele colégio técnico. Então, eles puderam também influenciar para que eu e meus irmãos também fizéssemos esse colégio técnico. Então, eu fiz o técnico em administração de empresas e já no segundo ano do colegial eu já pude entrar no mercado do corporativo, né? Então, eu comecei a minha carreira na área financeira, na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Então, ali eu apoiava todo o departamento financeiro. E aí, fui fazer a faculdade de administração e um bichinho de RH começou, que área é essa, né? Mas antes, vale fazer um recorte aqui, Ana. Por que finanças também foi algo que me chamou a atenção? Há muitos anos atrás, quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar, né? O jornal, meus pais compravam um jornal e tinha anúncio de vaga. E quando tinha anúncio de vaga, tinha o salário. E eu via que todas as vagas no departamento financeiro, os salários eram maiores. Eu falei, então eu quero trabalhar nesse departamento. Então eu pude trabalhar em finanças em 2 ou 3 empresas. Né? E aí foi quando o bichinho de RH me picou, falando, deixa eu transitar também. E a minha chegada em RH foi na área de cargos, salários e benefícios. Que aí a gente está falando da área também um pouco matemática dentro de RH. Né? E ali eu me encontrei. Então eu passei no penúltimo ano da faculdade na Santista Têxtil. Ali eu já era responsável por RH cuidando de Brasil, Argentina e Chile. Então, era muito jovem, já tinha essa exposição e dali só seguiu em frente, né? Em algum momento, eu também pensei em ser especialista da área de cargos e salários, mas eu falei, não, isso é pouco para mim. Então, aí eu fui me dedicar realmente a fazer uma atuação muito mais generalista na minha atuação em RH. Então, nisso, já estou contando 20 anos de atuação na área, passando aí por diversos segmentos, e eu acho que isso é um ponto importante para a gente aqui de gestão de pessoas, poder conhecer vários segmentos. Então, empresas de engenharia e construção civil, indústria, bens de consumo, agência de publicidade, enfim, isso faz com que eu tenha um repertório bem interessante, mas no final das contas é gente, né? É trabalhar com gente nesse encontro de contas entre negócios. Ótimo, maravilha. Quando a gente pensa em RH, ele está passando por uma grande transição. Sim. Tanto quando você pensa em RH, quanto você pensa em liderança. Então, antes a RH era mais esse processo de administração, de fazer as coisas
acontecerem, das pessoas certas nos lugares certos. Só que hoje o RH tem outras tantas responsabilidades. E quando a gente pensa em inteligência artificial, quando a gente pensa em RH, quando a gente pensa que as pessoas estão desmotivadas, principalmente a geração Z, em trabalhar, que nem na minha geração, eu trabalhava 15, 20 horas e achava que eu estava arrasando. Na sua geração, provavelmente não deve ter sido tão diferente. Como líder, você percebe essa transformação e o que você percebe que os líderes vão precisar se organizar dentro desse processo? A gente está vivendo um momento muito único, né? A gente é uma geração de transição, que esse encontro aí do offline, que você conhecemos, e o encontro aí só do online, que é uma turma aí que já nasceu dos anos 2000, 2005 para frente, né? Então, enquanto líder, né, que é a minha atuação principal com a minha consultoria Tracing, é no sentido de desenvolver essas lideranças mesmo para poder transitar e poder atuar com as mais diversas gerações, para você ter um baby boomer na sua equipe, para você ter uma geração Z na sua equipe e assim por diante. E isso dá trabalho, né? Muita gente quer ser líder, né? Não vale a gente dizer, o pessoal não quer ser líder. Não, eu acredito que isso não é uma verdade absoluta, mas tem ônus e bônus, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre dinheiro, essas coisas assim, que eu acho que é um tema bem importante. Mas é importante que essa liderança, seja ela jovem, que ela tenha bastante ciência. Que grupo é esse que eu estou liderando e como que eu vou moldar a minha liderança, né? Acho que tem também até uma mística que acontece, quase que uma lenda urbana, né? Eu sou líder, eu sou assim, eu vou ser assim, o meu direcionamento é esse. E aí vamos fazer as pazes com a realidade, meu caro, minha cara. Se você é líder de 5 pessoas, você tem 5 pessoas para poder gerenciar e cada indivíduo é único, né? E isso dá trabalho, porque, por exemplo, posição de gerência é uma pressão que vem de cima da diretoria e é uma pressão que vem de baixo aí dos seus analistas, supervisores, coordenadores, enfim. Então a exigência é muito maior. Então, dessa liderança é muito cobrado a questão de engajamento, a questão de motivar essa equipe, de ter uma comunicação. Acho que vale falar muito sobre comunicação, que é um super gargalo. As pessoas fogem das conversas difíceis e um líder precisa ter uma conversa difícil ali, seja com um profissional mais jovem na equipe, seja um profissional mais experiente na equipe. Então, é exigido mais e é por isso que liderança tem que contar mesmo com suporte, né? E a gente trabalha com o futuro do trabalho, né? A gente tem aí, no mínimo, 5 gerações dentro de uma empresa. E um dos maiores desafios que eu digo nunca é técnico, é emocional. É o desenvolvimento e entendimento das suas emoções quando você lida com algumas situações e quando você lida com as diferenças. Na minha geração, mulheres negras, homens negros, PCDs, LGBTQIA+, até mulheres, era quase impossível ter em grandes corporações, principalmente como gerente, como coordenador e etc. Eu me lembro que eu trabalhava em todos os call centers que eu trabalhei como gestor fazendo implantação de projetos, eu era a única mulher negra. Não tinha mais ninguém negro no andar. E é importante a gente trazer esse tema, porque a gente também precisa compreender que quando a gente pensa em desenvolvimento, o líder primeiro precisa se autoconhecer, se desenvolver, para que ele possa entregar para cada um dos seus colaboradores o que eles precisam, não o que ele quer, não o que funciona para ele. Sim. E aí eu quero que você traga um pouco... Você passou por grandes corporações, e dentro dessas corporações você teve que se ajustar, né? E o se ajustar não é deixar de ser você, mas se organizar neste processo, né? Porque são culturas diferentes. Sim. E a gente fala muito sobre cultura, né? Cultura, eu sempre digo que é aquilo que o funcionário vê, que o funcionário faz quando ninguém tá vendo. Para mim, cultura é isso, não é uma coisa que tá na parede, mas é uma cultura, é uma coisa que eu vou repetindo nos corredores, nas salas de reuniões online, etc. Traz um pouco pra gente como é que você conseguiu navegar nessas empresas e o que você trouxe para a consultoria e para os líderes daqui para frente. Ótimo. Eu vou trazer uma experiência quando eu era analista sênior, há alguns bons anos atrás, né? Eu tinha feito uma certificação numa metodologia de cargos e salários chamada Mercer. E aí uma empresa de engenharia me chamou e falou, a gente vai implantar daqui 2 meses, eu preciso de alguém para assumir essa responsabilidade enquanto analista, né? Hoje a gente fala, mas como assim você vai assumir se você é analista, você não é gerente? Não, acho que era um momento muito de olhar que escopo é esse, eu fiz uma certificação, olha que oportunidade incrível de eu colocar isso na prática.
Só que não era só fazer a implantação. Tem um lugar de influência, que isso a gente não aprende muito nos livros, é muito na vida real, de falar, putz, vou fazer uma implantação de um sistema novo que vai mexer no bolso dos funcionários. E sou eu comigo mesma, eu tenho uma diretora que está com outras responsabilidades. Então, eu tive que aprender a circular dentro desse ambiente. Falar, eu sou a Cíntia, eu estou aqui com a consultoria Mercer, estou fazendo essa implantação, vou precisar da sua ajuda para isso. Então, tem um lugar muito de circular. E ali foi um momento que eu quebrei uma parede ali. Não? Eu preciso conversar com as pessoas. Na ocasião, era uma empresa de engenharia, é realmente colocar uma bota, um chapéu de segurança e ir para a obra para poder as pessoas saberem quem sou eu, quem é, que trabalho está acontecendo. Além disso, foi a minha primeira experiência liderando um time multidisciplinar. O que é isso? Não era só a galera do RH que estava comigo. Pessoa de finanças, pessoa de TI, a consultoria externa. Né? Então, ali foi um divisor de águas absurdo na minha carreira. Quando eu passo para uma outra empresa, uma multinacional brasileira, uma posição já de consultora de RH, meu público era 100% liderança sênior. Aí o traquejo mudou completamente. Eu estou falando de profissionais muito experientes, com 20, 30, 40 anos de casa, e eu era uma jovem profissional ali me colocando. Outra exigência também. E aí, gente, é tudo. Como que você se comunica, como que você fala, quem vai abrir esse caminho para eventualmente você entrar pela frestinha, né? E se colocando, sempre buscando o meu aperfeiçoamento. E foi aí que virou outra chave, né? Não vale só o conhecimento técnico. Tem aqui esse comportamental, esse emocional de saber me colocar nisso. Nesse meio do caminho veio meu intercâmbio. Passei 6 meses morando em Chicago. E outro divisor de águas na minha carreira também, né? Porque ali eu já volto de Chicago numa posição de gerência de RH para a América Latina, cuidando aí agora Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Venezuela, México. Olha essa rede como aumentou ainda mais, né? De pessoas não brasileiros, que aí é outro tipo de comunicação, além do desafio do idioma, é entender aquele ambiente, né? Como circular. E aí foi o desenvolvimento da parte da influência mesmo, né? Então, bem cá que a gente está junto enquanto parceiro, fazer uma contratação fora, enfim. Então, o que eu quero trazer com esse resumo, tem muito mais história, mas esse resumo é como que faz essa combinação mesmo desse técnico e comportamental. E aí eu já vou trazer um ponto, né, que é quase que uma lição aprendida, assim. Eu só fui buscar ajuda fora, que é contratar uma coach executiva, quando eu assumi uma posição de diretoria, que foi 2 anos depois. Aí eu fico pensando, putz, se eu tivesse feito isso antes, né? Porque às vezes a gente tá naquele anseio e fala, não, mato no peito, eu vou fazer esse gol. Você vai fazer, só que dá para fazer um caminho muito mais diretivo, muito mais organizado, né? E ter essa ajuda profissional. Então, hoje eu tenho uma gama de clientes que estão em vários momentos da carreira e a recomendação que eu mais faço é, primeira liderança, principalmente, eu já tá triscando ali, peça ajuda. Porque o técnico, eu tenho certeza que a gente vai se virar nos 30 e a gente vai entregar o melhor relatório, a melhor análise, a melhor apresentação. Mas a que custo, né? Quem tá falando de você na sala ao lado que você não tá? Então, isso é um ponto muito importante, que é você construir esse mapa, né? Quem é os meus stakeholders internos, meus stakeholders externos, minha equipe, onde que a minha equipe está circulando, enfim. Então, isso foram aprendizados que eu tive, primeiro, muito batendo cabeça e aprendendo, até realmente contratar uma ajuda profissional e fazer com que esse caminho fosse um pouco mais leve, mais diretivo, sabe? Maravilhoso. Você trouxe um tema que eu gosto bastante e que eu falo bastante quando a gente pensa em coaching, pensa em mentoria. Então, eu trabalho com coach há 17 anos e um dos maiores desafios que eu percebo que as pessoas têm é a falta desse mapa de influência. De ela entender de fato quem ela influencia, como ela influencia e quem está falando o nome dela numa mesa cheia de oportunidades. E quando a gente pensa nesse processo, é uma habilidade que vai precisar ser desenvolvida. Total. E a gente tem um desafio muito grande no Brasil, que é o não reconhecimento desses profissionais, dos mentores, dos coaches, porque a gente acredita que é custo. A gente não consegue entender que é valor, né? Que esse profissional faz você dar um salto quântico. É igual um terapeuta. Sim. Faz você dar um salto quântico quando você começa a fazer esse processo. E aí eu quero que você traga um pouco como é que é trabalhar isso
para altos executivos, para líderes, e como você percebe que eles vão desabrochando nesse processo de desenvolvimento? Perfeito. Eu sou certificada pela ICI, que é uma instituição bastante séria, né? Então a gente está falando de metodologia, não estou falando de conversas aleatórias, muito pelo contrário. Primeiro a gente começa por um problema, né? E aí a pessoa vai trazer uma questão relacionada à comunicação, relacionada a algum desafio, alguma situação que esteja acontecendo, e ali a gente vai navegar com muitas perguntas, muitas provocações. Em alguns momentos não vai ser tão legal, mas eu posso garantir que passando essa fase com muita ferramenta, acho que isso é um ponto importante, eu dou muita ferramenta mesmo para que a pessoa possa usar isso, aplicar no seu dia a dia e alcançar os seus resultados, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, não, mas eu não precisei disso, eu cheguei aqui e tudo mais, só que o mundo é outro, as exigências são outras, as necessidades são outras, então se a gente não está com esse alerta ligado nesse sentido, não vai avançar muito, né? Porque é importante, se você está numa empresa que você tem, sei lá, 500 funcionários, você tem ali 8, 9, 15 pares, o que você está fazendo com esses pares? Que forma estratégica você está agindo com esses pares, né? Putz, não sei. Então, aí é a hora. É a hora que a gente chega realmente para poder mapear, eventualmente, esses stakeholders, entender quais são os seus objetivos dentro e fora dessa organização que você está. Uma atenção especial aí à sua equipe. Falar de sucessão, que é um assunto também bem cabeludo, bem polêmico, né? As pessoas às vezes se esquivam um pouco de falar de sucessão. Eu sempre tive uma máxima comigo, Ana, que é contratar pessoas melhores que eu. Tenho 2 empresas que eu passei, que eu contratei pessoas para serem minhas sucessoras e até hoje elas estão lá. E eu tenho um orgulho imenso, né? Que são sementinhas que a gente vai plantando, vira e mexe a gente se encontra, seja online, para poder bater um papo, é uma questão que está acontecendo, fazer uma troca, enfim. Então, que legado você está deixando também, seja na organização que você está, seja em organização que você está saindo e indo para outro lugar, enfim. Então, é um trabalho de mapeamento muito sério e muito vantajoso e que dá para colher resultados muito rápido. Porque é simplesmente uma virada de chave que você dá. Mas, óbvio, você precisa ter ali uma orientação, precisa ter um ferramental para poder alcançar os seus objetivos. Isso eu dei no sentido de influência, comunicação, mas tem N outras vertentes, né, que pode trabalhar. A gente está falando das pessoas muito esgotadas, as pessoas estão muito cansadas. Então, vamos lá, vamos usar a ferramenta também para poder fazer esse equilíbrio da melhor forma, né? O pessoal fazendo terapia também é algo que ajuda demais a atravessar esses momentos. Mas, enfim, acho que é importante deixar muito evidente aqui nesse nosso papo chame ajuda. E muitas vezes essa ajuda está fora da organização. Eu não estou criticando a ajuda dentro, muito pelo contrário. Mas é muito importante você ter uma perspectiva fora da organização, de uma pessoa aí que tem um repertório rico, um conhecimento rico para poder te apoiar nesse crescimento. Trabalhando há anos, né, com desenvolvimento humano, a gente percebe que as pessoas estão tendo dificuldade de lidar não só com conversas difíceis, mas de lidar com a própria liderança. Porque ser líder é diferente de estar líder. Ser líder é entender que você tem bônus e ganhos e que na maioria das vezes vai ser perdas. Que na maioria das vezes você vai investir 80% do seu, 100% do seu tempo, né? 80% entregando para ter 20% de resultado. Sim. E a gente acaba romantizando a liderança. Eu acredito que é um grande desafio para as corporações esse processo de que ser líder é fácil, que basta você ter conhecimento técnico que você consegue. E a maioria dos líderes foram para o próximo nível sem nenhum conhecimento. Simplesmente a vaga abriu, precisamos de alguém urgente, você é a pessoa mais preparada e essa pessoa não foi preparada durante o processo. E isso gera um grande problema de comunicação dentro das companhias e também gera esse processo das pessoas não saberem exatamente o que elas estão fazendo lá, mesmo elas sendo líderes. E aí eu quero saber como é que você tratou isso durante a sua carreira e como é que você vai orientando as pessoas dentro desse processo. Nossa, essa é uma questão bem interessante, né? Primeiro falando da sua liderança, acho que vale a gente trabalha com muita verdade, né? Nós somos muito verdadeiras. Seu líder não é seu amigo. Ponto. Essa é a melhor coisa. Falácia.
Mas ele é legal, você quer... Que bom que ele é legal, que bom que ela é legal, maravilha. Mas não é seu amigo, não é sua amiga, não é sua colega. Não é a coleguinha que você vai chamar todo dia para almoçar com você e ela vai falar, ai, que lindo, que legal. Não é, isso não é uma verdade, né? Então, eu tive uma situação de uma pessoa fazendo um trabalho de mentoria executiva que falou, não, mas a gente tem agenda, one-on-one, e meu chefe não traz a pauta. Mas quem tem que trazer a pauta é você. Né? É você que tem que trazer a pauta dessa reunião. Seu gestor, sua gestora, seu diretor, sua diretora, seu CEO, sua CEO. 1 hora, 45 minutos é ouro. O que você está fazendo para ser protagonista dessa agenda de one-on-one? De você tomar essa agenda, para você tomar as rédeas dessa agenda e fazer acontecer. Né? Então, tem um lugar muito das pessoas esquivarem um pouco da responsabilidade. De novo, ônus e bônus. Dá mais trabalho ser líder. Dá muito mais trabalho. Né? Porque tem um lugar que você está com um olhar muito atento, entendendo o que está acontecendo na organização como um todo, como isso está fechando ali dentro do seu departamento, enfim. Então, como que você faz com que você tenha as melhores estratégias dentro desse ambiente. Né? Então, é importante lembrar, seu líder não é seu amigo. Tá? Eu gosto bastante de trazer esse tema, porque a gente tem um processo muito desafiador no Brasil, que é o paternalismo. Né? Esse processo da gente estar buscando os nossos pais nas relações dentro da empresa. E eu sempre digo que mesmo que o líder queira ser seu amigo, ele não tem nem tempo. Porque muitas vezes ele não olha nem para a família dele. É verdade. E aí tem um outro processo que as pessoas não conseguem compreender, que o sucesso acontece no desequilíbrio. Essa história de que eu vou conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo, sendo líder, isso não vai acontecer. Que as pessoas precisam ter noção, e aí tem as conversas difíceis que passam até pela família. Porque eu vou precisar diminuir o meu tempo. Quem pode me cobrir? Com quem pode fazer tal coisa? Se eu não posso estar presente, financeiramente eu consigo ajudar mais. Porque a gente não consegue compreender, a gente tem essa ilusão de que a gente vai conseguir o sucesso no equilíbrio, e isso não é uma realidade. Principalmente dentro de uma companhia, principalmente se você está aí na média gerência e está buscando os próximos níveis, você vai ter que abrir mão, você vai ter que negociar com a sua esposa ou com o seu esposo, com as suas crianças, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus amigos, com as suas relações, para te ajudarem neste processo, que é uma coisa que não acontece. E aí, por isso que muitos casamentos acabam nesse processo. Meu casamento, por exemplo, foi um exemplo disso, né? Porque tem um momento que você vai ter que fazer uma aceleração nesse processo que, sim, não vai ser da mesma forma e vai ser desconfortável para todas as pessoas. Como é que você traz para esse líder embora você trabalhe com altos executivos que já estão assim, já tem uma carreira, pode-se dizer, consolidada, mas estão passando por essa transição, que eu acredito que um dos desafios é o ego dentro dessa transição. Como é que é esse processo? Não, interessante isso, né? Porque como é importante você comunicar a sua rede, ela dentro da organização, na sua família. Olha, estou passando por tal momento. 2026 vai ser um ano extremamente desafiador. Os 12 meses do ano. Conto aí com você como que a gente se ajuda. Então, verbalizar isso, sem dúvida, é o primeiro passo. Né? Mas aí falando de dentro da organização, no sentido desse desequilíbrio, eu acho que passa muito, Ana, por um lugar, além da comunicação, que sem dúvida é um super gargalo, confiar. Então, conforme você vai subindo na hierarquia, você vai ganhando também muito mais responsabilidades. Isso envolve escopo de trabalho, equipe às vezes muito mais numerosa. Né? Então, como que você também está fazendo construindo essa equipe numa base de muita segurança e muita confiança para que você passe esse bastão. As pessoas às vezes ficam muito apegadas ao bastão. Então, teve uma pessoa uma vez que me fez uma analogia muito interessante, né? No circo, aquele tripé. Né? Então, você tem que soltar um para você pegar o outro. Então, o que você está fazendo para poder soltar esse outro escopo, responsabilidade, passar esse bastão para que a pessoa ali, eventualmente, que chegou na sua equipe, ou está ali, ou é o seu futuro sucessor daqui a alguns anos, fazer esse trabalho com bastante qualidade. Então, é aquela história do largar o osso. Então, é importante largar o osso também. É importante que alguns pratinhos caiam para depois falar, a gente não deu atenção para essa mês que vem. Vamos ficar mais atento, turma, para a gente poder não deixar passar esse prazo, alguma coisa assim. Então, olha só como esse líder, essa líder precisa estar com uma equipe, está muito alinhado, né? O que é esperado de cada um, deixar muito evidente para a sua equipe. Gente, a minha responsabilidade é aqui, tá? A partir daqui, conto com vocês. E aí, sei lá, a cada 15 dias a gente vai alinhar.
esquece, né? E esquecer não é no sentido ruim, não é no sentido pejorativo, mas no sentido de você confia em quem você trabalha? Você confia das pessoas que estão com você? Então, se você confia, você tem que dar espaço para essa pessoa fazer o trabalho dela. E com isso, é um slot que você tem na sua agenda. Porque você está passando essa responsabilidade para o outro, tá? E isso só vai conseguir através de uma comunicação muito assertiva, muito diretiva. Mas antes tem o ego, como a gente estava falando. Como assim? Mas eu sempre fiz isso. Nossa, eu faço muito bem. Eu não estou duvidando que você faz bem, mas é o outro. E o outro vai fazer de outra forma, que às vezes nunca passou pela sua cabeça. Eu sempre falo, tá, o que é o objetivo lá na frente? Isso. Tá, o meio, cada um vai ter sua forma de fazer. É estabelecer prazo, estabelecer o que a gente quer no final das contas e dar ali 1 ou 2 dicas. Eu costumo fazer assim, deixa a outra pessoa fazer. Monitora, né? Seja interessado, tenha um interesse genuíno. A gente conversou, me conta aí como tá indo. Não fica criticando o que o outro tá fazendo, né? Porque senão você desmotiva a outra pessoa também. Então, confia. Tem um processo que eu penso bastante, que tem essa questão desse líder, né? Que ele tem dificuldade de abrir mão. Sim. Porque dependendo da geração, ela foi programada para fazer tudo. Muito mais que isso, a gente precisa compreender que o líder era muito bom, mas ele não é bom em fazer recrutamento e seleção. Super. Que ele precisa confiar no RH, né? Quem faz esse trabalho, que é preparado para isso, é óbvio que ele precisa saber o que ele precisa, sim, ter essa noção, ter esse desenho. Mas a pessoa especializada para fazer a parte de RH, de recrutamento e seleção. E você está pagando por isso, seja interno, seja externo. E aí eu quero trazer meu amiguinho, eu quero trazer, sim, uma pessoa que eu conheço, que muitas vezes não tem o match e que não vai te ajudar nesse processo e você vai ficar sobrecarregado. E aí eu percebo que os líderes passam muito tempo no operacional e pouco tempo na gestão de pessoas. Por isso que a gente tem empresas que gastam milhões e não veem resultado. E aqui eu quero que você traga para mim algumas dicas para esse líder apegado, que só ele é bom, só ele sabe, só ele dá conta. O que ele precisa olhar quando ele quiser contratar alguém? O que ele precisa olhar? Né? Para além do técnico, que o técnico do RH faz. Mas para além disso, o que ele precisa olhar? E para além disso, quanto ele tem que estar disposto a fechar a porta, a apagar a luz e deixar que o outro faça do seu jeito, da sua forma, direcionando e não mandando que faça do jeito dele. Vou começar pela última, tá? O primeiro vá para fora. O que é para fora? Vamos supor que você é um gerente financeiro de controladoria. Você está fazendo algum curso de inteligência artificial? Você está olhando se a sua empresa é nacional? Você está olhando o que as multinacionais estão fazendo do ponto de vista de tecnologia? Que tipo de provocação você está se fazendo? Você está, sabe lá, tá rolando uma feira de um assunto X em tal lugar. Por que você não vai para essa feira? Como é que você se organiza para eventualmente ampliar o seu escopo, ampliar a sua mente mesmo de trazer conhecimentos, insumos novos, tanto para o seu escopo quanto para a organização? Então, acho que esse seria o primeiro ponto, né? Olhar para fora. Porque eu sei que você é muito bom no que você faz. Eu tenho certeza absoluta. Você pode fazer isso há 20 anos, por exemplo. Mas sempre vai ter alguma coisa nova para você poder aprender. E outra, né? Se você está dentro de uma organização, fale com a organização para fazer esse investimento em você também, né? Treinamentos fora, enfim, tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Porque aí você vai ocupar o seu tempo. Você vai ocupar seu tempo com coisas novas. Dói pra caramba. É sair da sua zona de conforto. Só que a gente vive esse momento de transformação do mercado de trabalho. Então, é o upskilling, reskilling. É você conhecer coisas novas, aprimorar o que tem dentro do seu departamento, da sua área, e o que você completa também para áreas além. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto em relação à equipe, né? No sentido de contratação, mapa de sucessão, reconhecimento, acho que é um ponto importante da gente falar, né? Às vezes você tem 5 pessoas na sua equipe, não são as 5 que vão ter um reajuste por mérito, não são as 5 que serão promovidas. Como que não? Você tem 5 candidatos incríveis, você só tem uma vaga. Então tem algumas escolhas que você tem que fazer e vai ter que perder em algum lugar. Então já começa nesse sentido, tudo não teremos, né? É fato. Infelizmente, essa é a verdade.
Uma coisa que eu faço muito quando eu tenho projetos relacionados a recrutamento e seleção e tudo mais, é ter uma conversa muito direta com esse líder, né? Então, ele me conta aí um pouco da parte técnica, me conta um pouco da cultura da organização, me conta um pouco do seu estilo de trabalho. O que você sente falta na sua equipe atual? O que você já tem e que está navegando de forma tranquila? Então, nessas conversas, eu consigo tirar muitas informações bem interessantes dessa liderança e sempre dizendo, eu estou aqui para poder te apoiar, eu estou aqui para salvar o seu tempo mesmo. Mas eu tenho uma pessoa indicada, beleza, eu vou entrevistar essa pessoa e vou me entender se está dentro disso que você me trouxe, né? E eu sempre trabalho com muita transparência. Eventualmente, essa pessoa indica, olha, você me falou que você precisa disso, 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 essa pessoa não chega nem perto disso que você me trouxe. Você quer assumir o risco? Porque acho que tem um ponto importante, né? A gente, enquanto RH, a gente está num lugar muito de recomendação, de orientação. Mas, no final das contas, quem dá o reajuste, quem contrata, quem demite, é o líder. Ele que é o dono dessa caneta, né? Então, esse é um ponto importante. Então, enquanto RH, enquanto gestão de pessoas, consultora, é um trabalho muito próximo, né, dessa liderança para poder entender essas coisas que não estão escritas, mas estão nessas entrelinhas, lógico. Uma conversa fluida, né? Eu acho que tem um ponto importante que eu gosto muito. Conversa fluida, sem muito roteiro, porque ali eu consigo tirar bastante elementos e também criar um laço de confiança, né? Confie em mim que eu vou trazer as melhores pessoas para você. Ótimo. E essa é uma questão, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento, quando a gente pensa em equipe, nada acontece sem a confiança. Total. Acontece sem qualquer coisa, mas sem confiança é impossível. E, infelizmente, a maioria dos liderados não confiam nos seus líderes. A grande maioria. E isso é um grande desafio, porque se eu não confio no meu líder, eu também não vou falar para ele se eu estiver doente. Eu também não vou falar para ele que eu tenho uma ideia nova para esse lugar. Então, quando a gente pensa nessa liderança, e essa liderança é uma liderança que ela vai se expandir, principalmente em relação à consciência, porque durante muito tempo, e o Brasil é isso, esse é o nosso grande desafio, nós trabalhamos só a questão técnica. Sim. Então, eu comecei a olhar para o desenvolvimento humano real, tirando a questão espiritual, com 33 anos de idade. Quando eu estava assim, no caos da minha carreira, quando eu estava no caos da vida. Imagine se eu tivesse oportunidade de ter um mentor, de ter alguém que me direcionasse naquele momento, ou até entender que aquilo era importante. Porque a gente só entende que é importante quando a gente passa. Total. E aí, dentro desse processo e dentro dessa questão da confiança, quais dicas você dá para que este líder consiga gerar essa confiança nos seus liderados? Porque sem confiança, gente, sem engajamento, hoje só 23% das pessoas que trabalham nas corporações estão engajadas. Isso é um absurdo. 23% de 100%. Então é muita coisa. Vou separar em 2 blocos, Ana. O primeiro sou uma analista, meu líder não sabe nem meu nome direito, às vezes até confunde o meu nome. Nossa, não me deu nem boas-vindas, eu estou há 2 meses na empresa e não está sendo tão legal esse começo, né? Faça você essa agenda. Eu? Sim. Você? Seja presencial, passando coisa. Eu queria agendar um horário para a gente poder bater um papo. Quando pode ser? Não, vê lá na minha agenda, manda um convite. Manda esse convite. Se prepare para essa conversa, se apresente para esse líder, né? Faça a sua parte dentro disso, porque a gente sabe, né, Ana, o outro a gente não muda. Eu não sei o que está passando na cabeça do seu líder, mas o que você pode fazer? Então, esse é o primeiro ponto. Dê o primeiro passo, já que esse líder, eventualmente, não é um líder engajado, não é um líder boa praça. Faça a sua parte. Do outro lado do líder, né? Meu caro, se você não está fazendo isso, a gente tem um problema. Então, acho que é um lugar aí, desperta essa consciência. Você está procurando a sua equipe? Você está entendendo quem são as pessoas da sua equipe? E eu estou falando num lugar não invasivo, mas no sentido de ter conversas fluidas, né? Sei lá, uma vez por mês, se você tem uma equipe grande, chamar essa galera para ter seja presencial, seja online, uma reunião com todo mundo junto, né? Entender, sei lá, a cada 2 meses, se você tem uma equipe numerosa, fazer um one-on-one também para entender quem é esse indivíduo dentro da sua equipe. E aí tem um lugar importante que eu gosto de dizer, que é o interesse genuíno pelo próximo. As pessoas hoje, Ana, tem muito um lugar de... Você começa a conversar, a pessoa fala dela o tempo todo dela.
No meu caso, eu adoro ouvir sobre o outro, eu adoro perguntar, as pessoas me responderem, mas as pessoas estão sedentas também para falar, eu sou X pessoa, estou fazendo tal coisa, a minha história é essa. Então tem um interesse genuíno de entender quem é esse ser humano dentro da sua organização, porque dali você vai tirar tanto elemento, porque a gente fica muito no julgamento, né? Pode ser isso, falou tal coisa, assim, essa... Converse com essa pessoa, faça perguntas para essa pessoa, entenda, faça um mapa da sua equipe. Quem são essas pessoas? Olha que interessante, a pessoa trouxe tal... Olha, tal pessoa fez tal curso, olha que interessante, posso pensar nela num projeto que eu estou pensando em tal momento, né? E isso leva tempo, tá? Então, é reservar um tempo na sua agenda para poder conhecer essas pessoas. E eu posso garantir que esse líder, essa líder vai ganhar muito depois disso, depois desse mapeamento, sabe? E aí os líderes e as líderes ficam muito numa linha de esperar avaliação, de desempenho, feedback, que vai acontecer em tal dia que o RH manda um e-mail. Gente, feedback é todo dia, o tempo todo. Saiu de uma reunião, uma pessoa foi super bem, chama depois. Nossa, que legal, você mandou super bem na reunião. Você trouxe tal ponto, não sei o que, semana que vem tem outra, lembra de trazer tal ponto. Você não foi bem. Tal momento, você não trouxe os dados, a gente tinha combinado, você não estava com os dados, é muito importante. Então, todo dia, o tempo todo, você está... quando alguém da sua equipe faz bem, você, enquanto gestor, faz muito melhor, sabe? Tem uma questão que eu sempre digo, né, que ninguém tropeça em pedregulhos, né, só em pedrinhas. Sim. A gente precisa compreender que é uma questão de hábito. Se a gente não desenvolve o hábito de dar feedback, você não vai dar feedback nunca. Se você não desenvolve o hábito de conhecer a sua pessoa, as pessoas que trabalham com você minimamente, suas habilidades, suas competências, seus problemas, Sim. seus desafios, porque às vezes a pessoa está entregando muito bem, de uma hora para outra ela não entrega bem, mas se ela não entrega bem, você vai conseguir lembrar que a mãe está doente, que o filho está doente, Exato. que alguém da família está doente, você consegue trazer uma outra pessoa para estar ajudando no processo. Eu sempre digo que a gente precisa ser muito mais preventivo. Total. E esse é o nosso desafio, né? Nós somos muito mais reativos do que preventivos. E ser preventivos exige esse processo de disponibilidade até emocional. Total. Tem um ponto também, Ana, que eu esqueci, que é também pedir feedback para sua equipe, né? Me conta aí as coisas que estão acontecendo, a gente está tendo uma interação, me conta aí o que está faltando, o que foi bem, o que não foi bem, enfim, isso aí é uma questão do ego também. Nossa, eu vou perguntar? Vai. Pode ter certeza que viram elementos incríveis também para você trabalhar. Sim. A nossa conversa foi ótima, a gente passou por várias coisas, né? Passamos por liderança, por desenvolvimento, por mentoria, coaching, passamos pela questão das habilidades que a gente vai precisar desenvolver. E agora, para a gente finalizar, eu quero que você conte um pouco como você vê esse líder do futuro que é agora. Uhum. Que habilidades esse líder vai precisar desenvolver ou fortalecer para que ele consiga lidar com máquinas, com pessoas, com automação, com pessoas que só escrevem via ChatGPT, não conseguem mais nem conversar. O que esse líder vai precisar desenvolver nessa caminhada? Olha que interessante essa pergunta, Ana. São muitos elementos, mas eu acho que tem um lugar que a gente acaba negligenciando, que é a gestão do tempo. Qual é essa gestão do tempo? É a gestão do tempo para tudo. Para fazer uma refeição de qualidade, para saber o que você está comendo, o que você está vendo, o tempo que você está usando o seu celular, seja aí para rodar o feed e ver coisas aleatórias, seja aí para aprofundar o seu conhecimento, porque a gente está recebendo muita informação e a gente não está sabendo filtrar essa informação também. Então, fazer essa gestão do tempo no sentido quanto tempo você vai levar para conversar com pessoas assim, cara a cara, como a gente está, né? Que tempo que eu estou levando ali para cuidar das minhas coisas, investir no meu autoconhecimento, quer fazer um curso online, um curso presencial, investir em você. Férias, a gente estava falando há pouco, antes de começar, né? Você está planejando o seu tempo de descanso, seu tempo de reprogramação, de aumentar o seu repertório, enfim. Então, são tantos elementos que a gente tem que a gente fala, nossa, o dia deveria ter mais de 24 horas. Eu sou completamente contra. O dia tem que ter 24 horas. O que está pecando é a gestão dele, tá? Então, a gestão do tempo eu acho que é um super gargalo e isso passa pela sua vida como um todo, porque cada um é um ser humano, né? Ser humano único. E isso vai passar por relações humanas, relações dentro do trabalho, relações fora, amizade, não sei o quê. Então, como fazer essa gestão com maior qualidade para que você tenha uma vida longa? É o conceito de sustentabilidade. É fazer bem agora para colher esses frutos
logo, né, no futuro, que o futuro já está aí. Ótimo, é igual ir para academia. Sim, né? Para sim. senhorinhas como eu, ir para academia, para conseguir sentar, levantar e carregar alguma Autonomia. coisa sozinha. E aí tem essa última coisa que a gente está falando agora da autonomia, né? Sim. Eu acredito que essa é uma das habilidades que todos nós vamos precisar desenvolver. Primeiro, esse líder auxiliar esse liderado a se desenvolver e ter autonomia para tomar as próprias decisões baseado no que é combinado. Sim. Então, a autonomia é um processo que exige muito da gente esse autoconhecimento, porque a gente passa por esse processo do ego, passa por esse processo do apego, passa por esse processo de crescer útil e ser importante sempre. E aí, quando a gente vai para o próximo nível, a gente precisa ter alguém que seja importante, porque só a gente não vai acontecer, você vai continuar naquele lugar. Eu converso com muitas pessoas, muitos líderes que não conseguem ir para o próximo nível porque ele é indispensável. Quem é indispensável não está pronto para ir para o próximo nível. Exato. Porque aí é isso, só pode ser, só vai acontecer se você tiver. E aí, só se você tiver, não vai acontecer para você, né? Exato. Então, esse processo de autoconhecimento, para mim, é um dos caminhos que vai levar a gente a conquistar um repertório maior. E aí eu quero, para a gente finalizar, que você traga um pouco sobre saúde mental e fale um pouco sobre a sua consultoria para nós. Bom, saúde mental, né? Esse tema, muitas vezes as pessoas olham de um jeito até pejorativo, né? Para que isso? Eu faço terapia, tá em dia e tudo mais, mas não é só isso, né? Como você está se cuidando de forma integral. Acho que o cuidado integral ele é bem importante, né? Consultar médicos quando for necessário, entender um pouco até do histórico familiar. É importante também para você poder fazer esse cuidado e entender esse ambiente que eu estou de trabalho, de família, ele está sendo enriquecedor para mim? Ele está somando ou eu estou terminando o dia todo o tempo exaurida? Né? Então, esse tem um ponto importante de sempre estar de olho. Que ambiente é esse que eu estou inserida e como que eu vou circular dentro dele? Então, é um olhar sempre muito atento. E, assim, pedir ajuda. Acho que a gente tem um lugar muito de eu resolvo tudo e tipo, não, você não é Superman, você não é super-heroína, peça ajuda, busque rede de apoio. E nosso trabalho, né, Ana, enquanto consultora, está muito nessa linha, né? Tanto oferecendo... no meu ponto, eu tenho esses dois braços que eu estou falando da pessoa, enquanto CPF, me procurar para poder fazer um processo de desenvolvimento, transição, que seja, e o lado enquanto organização, né? Falando um pouco sobre organização. Meu forte, sem dúvida, é desenvolvimento de liderança, então passando por gestão organizacional, treinamento e desenvolvimento, mapeamento aí de oportunidades e, sem dúvida, que é o meu tema favorito, que é sucessão. Que sucessão, sem dúvida, é um gargalo. As pessoas pensarem, nossa, quero alçar outros voos, mas tenho esse legado, tenho esse trabalho, tenho isso... Como é que eu largo isso? E não é largar. Então, como que a gente desenha esse caminho, desenha essa rota para que você consiga aí segurar os pratinhos e consiga buscar a sua realização profissional. Então, tem um lugar muito interessante no plano de sucessão dentro de organização. Quando a gente fala aqui dentro da frente de pessoa física, então a gente tem pessoas aí que buscam terapia, buscam aí o processo de desenvolvimento pessoal. Então, tem um lugar de uma combinação com o coach executivo que faz muito sentido. Porque você discute lá em terapia alguns assuntos bem delicados, de profundidade, e aqui no coach executivo a gente trabalha com fatos, dados e, sem dúvida, um problema, tanto do coach executivo quanto do coach pessoal. Então, como é que a gente faz um caminho aí a percorrer com ferramentas, com formas de fazer para você alcançar os seus objetivos. Na parte da mentoria, é um ponto bem interessante. Eu faço mentoria há mais de 10 anos e, sem dúvida, é um lugar muito interessante de troca, de aprendizagem, de exemplos de situações. Então, tem um lugar muito de... não é porque eu fiz isso em 2005 que você vai fazer agora em 2026. Mas como que você usa esse repertório para poder alcançar os seus objetivos também, Como eu falei mais cedo, buscar ajuda fora faz muito sentido também, para que você possa olhar aí outras perspectivas e sempre focar aí nos seus desafios. E aí tem um lugar muito importante que é o colher o resultado, porque a gente vive uma era de imediatismo. Então, acho que tem um lugar importante do meu trabalho que é a gente colher resultados de forma rápida, mas de forma assertiva e de forma sustentável. Não é só um tiro que você dá para poder resolver tal coisa, não. É uma carreira que a gente está construindo, que você é dono, você é dona dela, mas conta aqui comigo para que eu possa te ajudar a percorrer isso com mais
estratégia, né? Você falou há pouco sobre, eu sou assim, eu tenho que falar assim, eu me coloco assim. Beleza, mas você está fazendo isso de forma estratégica? Eu só estou fazendo. Então, tem forma estratégica de fazer para você colher mais resultados e num tempo muito mais adequado. Aí você escolhe qual caminho você quer, né? Que bom que a gente tem esse livre-arbítrio também, né? Acho que a gente até compartilha disso, né, Ana? A gente já passou tanto perrengue nos nossos 20 e poucos anos que hoje essa turma de 20 e poucos anos pode encurtar o caminho, mas não é fugir dele, mas sim passar por ele com mais segurança e mais confiança também. Ótimo. Deixa para nós as suas redes. Pessoa_Cintia, Instagram, Tracy_Consulting no Instagram também. Pode me achar no LinkedIn como Cintia Pessoa. Estou à disposição. Já trabalhamos juntas em alguns projetos e tenho certeza que vamos fazer coisas grandiosas por aí. Agradeço você que esteve com a gente até agora. Siga Ana Minuto em todas as redes, siga a Best in Black em todas as redes e divulgue o nosso querido bate-papo de gente linda, que esse é o nosso objetivo, fazer você mais feliz, como a gente é também. Tchau! Obrigada.